a todos, como estão? Espero que estejam todos bem. Voltei com a minha sugestão de séries. Anteriormente falei-vos de 3 séries fantásticas da Netflix. Vou aproveitar e deixar o link para quem ainda não assistiu ao vídeo. E desta vez vou falar-vos de 3 produções disponíveis na Amazon Prime que são assim espetaculares e irreverentes. Eu diria até que fora do comum. Por isso, assista até ao final deste vídeo para ficares a par destas séries, porque elas valem mesmo a pena. A primeira série que vos quero falar é uma produção ambiciosa em termos narrativos e criativos. Na minha opinião, uma das séries mais geniais a que já assisti. Tem como nome Mr. Robot, foi criada por Sam Esmail, é protagonizada pelo incrível Rami Malek e tem até o momento 3 temporadas disponíveis, além de vários prémios arrecadados. Falando um pouco sobre a série, ela conta a história de Elliot Alderson, que é basicamente um gênio da computação. Durante o dia ele trabalha como engenheiro de cibersegurança na empresa E-Corp, que na série é o maior conglomerado empresarial norte-americano, e nas horas vagas ele atua como hacker, investigando a vida das pessoas que cruzam o seu caminho e guardando as suas informações. Logo nos primeiros episódios nós conseguimos perceber que Elliot tem uma grande dificuldade em interagir com as pessoas. Ele é antissocial e muito insatisfeito por tudo o que o rodeia, até mesmo pela empresa onde ele trabalha. Em alguns episódios nós podemos vê-lo em sessões de terapia, onde frequentemente forja os resultados dos seus próprios exames para que a sua médica não veja o quanto ele abusa do consumo de morfina e de outras drogas sintéticas que, segundo ele usa com a finalidade de não sentir a realidade, mas inevitavelmente isso acaba por potencializar o seu estado psicológico dissociativo. A vida dele muda quando um líder misterioso, conhecido como Mr. Robot, o recruta para fazer parte do grupo de hackers chamado F-Society. A ideia desse grupo é elaborar um plano para atacar a empresa onde a Elliot trabalha, a E-Corp, eliminar do sistema todas as dívidas que a população americana tem com a empresa, porque aquela empresa controla cerca de 70% de toda a indústria de crédito do mundo. Então por isso ela é o alvo da F-Society. A série tem uma trama complexa que se vai desdobrando em camadas e criando na nossa mente imensas dúvidas que ao longo dos episódios são respondidas da forma mais inusitada e imprevisível possível. É um teste gigante à nossa capacidade de observação, à nossa atenção e análise dos acontecimentos e das personagens. Personagens que, por sinal, foram muito bem trabalhadas para jogarem com a nossa mente e nos envolverem no mistério da trama, porque aborda vários temas contemporâneos, tece fortes críticas ao sistema, ao capitalismo exacerbado de grandes corporações, à corrupção, ao consumismo. Eu penso que o maior mistério da série ao longo da primeira temporada é quem é afinal o Mr. Robot, como ele atua e porquê, coisa que obviamente eu não irei responder, vocês vão ter de assistir a série, quem ainda não assistiu, para descobrir. Pontos interessantes, penso que a série ganha pelo viés técnico e pragmático trazido para caracterizar os hackers, mostrando os dois lados da moeda de fazer parte de uma organização antissistema. Podemos até subentender várias referências feitas ao grupo Anonymous ao longo dos episódios. O próprio nome dos capítulos também é interessante, porque cada episódio tem um nome, uma referência a algum tipo de arquivo, depois vocês vão ver. E outra coisa interessante é que em vários momentos existe a quebra da quarta parede. Ou seja, o personagem Elliot mostra ter consciência de que nós, espectadores, existimos e que estamos ali a assistir a tudo o que ocorre na vida dele. É uma série que tu terminas as 3 temporadas e ficas tipo, uou, que será que vem por aí? Por isso, como veem, razões não faltam para vocês acompanharem esta produção, então se puderem assistam, porque daqui a pouco vem aí a 4ª temporada para balançar o sistema novamente. A segunda série que vos quero falar tem como nome American Gods, Deuses Americanos, e é uma adaptação televisiva do romance de Neil Gaiman.
A série tem até o momento 2 temporadas e é um pouco fora da linha que eu costumo assistir, porque ela tem um quê mais fantasioso. No entanto, ela conquistou-me por ser extravagante, por eu apostar realmente em fazer diferente. A história inicia quando Shadow Moon, interpretado pelo ator Richard Whittle, um criminoso, é libertado da cadeia alguns dias antes do fim da sua pena, porque a sua mulher, Lara Moon, interpretada pela atriz Emily Browning, é encontrada morta. Só que quando ele sai da prisão e descobre que a sua mulher morreu num acidente de carro, ainda por cima junto com o seu melhor amigo, porque os dois estavam a traí-lo, basicamente ele fica perdido, pensa que nada mais vale a pena, porque afinal tudo o que ele sempre acreditou e viveu era mentira. E é nesse momento terrível na vida de Shadow que aparece um sujeito estranho, conhecido como Mr. Wednesday, personagem interpretado pelo ator Ian McShane, que lhe faz uma proposta. Oferece-lhe um emprego como seu guarda-costas. Nós descobrimos, entretanto, que o tal homem misterioso que se intitula de Quarta-feira, dizendo que esse é o seu dia, é na verdade uma personificação de uma divindade antiga, o deus nórdico Odin, o deus da guerra. Sim, um deus à solta em plenos Estados Unidos da América, mas existe uma forte razão para isso. A obra parte da premissa que os deuses de todas as religiões têm a força de acordo com a fé que os humanos depositam neles e mostra que quando a racionalização tomou conta da sociedade, as pessoas deixaram de acreditar na magia, na possibilidade de as coisas acontecerem divinamente, o que levou a que os deuses fossem, por assim dizer, desacreditados e que eles se tornassem lendas. No início de cada episódio é feita uma contextualização onde são resgatados mitos, crenças e deuses de várias regiões e épocas que fizeram parte da formação do povo norte-americano. A mitologia na série é tratada de forma muito real e contemporânea, irónica até eu diria, mostrando que como os deuses hoje estão em decadência, eles vivem entre os humanos vidas quase mundanas. Ao longo dos episódios nós vemos, por exemplo, a outrora deusa do amor e rainha de Sabá, Bilquis, a trabalhar como prostituta, sobrevivendo da adoração, das migalhas de adoração dos seus clientes, entre outras personagens lendárias que outrora foram essenciais para um povo e que hoje estão destinadas ao azar, como é o caso do Leprechaun Mad Sweeney, uma das minhas personagens favoritas da série, interpretado pelo ator Pablo Schreiber. A criação deste personagem é na realidade uma referência a uma lenda mitológica irlandesa. Ele é um personagem peculiar que, em meio a truques com moedas de ouro e à sua sede por lutas, ele acaba por guiar, mesmo que indiretamente, o personagem Shadow Moon para que ele consiga ver a realidade dos acontecimentos. E mais não digo, vocês vão ter de ver a série para entender. E Shadow, que inicialmente se denomina ateu, é um humano que acaba por se ver envolvido nesta trama de deuses e por mergulhar num mundo obscuro sem ter consciência de onde se está a meter. E aliciado por Odin, eles partem juntos numa espécie de road trip com o objetivo de reunirem os deuses antigos para uma última batalha contra os novos deuses, os que crescem em poder e alcance. São eles a globalização, a tecnologia e a mídia. Deuses antigos versus os novos deuses, e será o resultado dessa guerra que determinará o futuro do mundo. Esta produção é uma espécie de fábula adulta sobre encontrarmos um lugar no mundo quando tudo parece perdido. Uma metáfora sobre o divino e a humanidade, sobre o que vale a pena cultuar e pelo que vale a pena viver. E como, dependendo de para o que direcionarmos a nossa fé e crenças, nós podemos destruir ou construir. Serve também para nos lembrar que as soluções para os problemas do mundo são, antes de tudo, humanas e que a fé serve como direção, como guia num caminho, mas que somos nós que precisamos de dar o primeiro passo para a mudança. Portanto, é uma série que vocês precisam de assistir, nem que seja apenas um episódio, pela própria curiosidade que ela desperta. E por último, entre uma das séries que mais gosto está The Man in the High Castle, O Homem no Castelo Alto,
uma série que tem até o momento 3 temporadas disponíveis e que é uma adaptação do livro de Philip K. Dick. Esta série é muito interessante pela própria temática. Ela é ambientada no ano de 1962 e reescreve a história do pós-Segunda Guerra Mundial, como se as forças aliadas tivessem perdido a guerra. Então o alinhamento político e a estrutura social mundial mudaram completamente. Em específico, os Estados Unidos, onde ocorre a história, que ficaram entregues à Alemanha nazista e ao Império Japonês, os maiores estados hegemónicos. O país está dividido, Nova Iorque está dominada pelo Terceiro Reich, São Francisco sob influência do Japão e uma zona neutra em Canyon City, Colorado. E é neste cenário sombrio que temos a história de Juliana Crane, interpretada por Alexa Davalos, e de Frank Frink, interpretado por Rupert Evans. Um casal que vive na parte que está sob influência do Japão. E temos também a história de Joe Blake, interpretado por Luke Kleintank, e de John Smith, interpretado por Raifa Sewell, que vivem do lado alemão. A narrativa envolve conspirações entre os dois países vencedores, agentes duplos infiltrados em organizações e a luta de um grupo conhecido como a Resistência, que tem como objetivo reunir e repassar cópias de uns filmes que mostram uma versão bem diferente do fim da guerra. Estes filmes são, na verdade, o motor de todos os acontecimentos da série. É por causa deles que Juliana e Frank entram no esquema da resistência contra o sistema, e também é por eles que Joe Blake, um agente nazi, se infiltra na parte japonesa com o objetivo de conseguir interceptar os filmes e denunciar todos os que fazem parte da resistência. A função inicial da resistência é apenas repassar os filmes sem os assistir, só que algumas personagens decidem quebrar as regras e assisti-los, o que trará uma nova consciência à série. Esta produção está muito bem pensada, desde a caracterização das personagens ao próprio ambiente. O cenário é uma espécie de campo minado, metaforicamente falando, porque se vive na iminência de uma revolta a acontecer, de um dos lados do eixo atacar o outro, de uma parte da sociedade ser completamente exterminada. A densidade psicológica das personagens é super interessante pela própria consciência que elas têm de um futuro incerto, o medo que elas vivem do que pode vir a acontecer. É uma produção visualmente bastante forte que mostra que quando nós vivemos numa realidade, nós facilmente nos adaptamos a ela e a aceitamos como nossa. Em várias cenas é possível ver como os americanos adotaram e vivem a cultura de cada um dos eixos. A série explora também o potencial sedutor que o fascismo tem para uma massa que ignora as atrocidades provocadas pelo poder e que se conforma com a forma como as coisas foram construídas ao longo dos anos pós-guerra. Na minha opinião, esse é um dos pontos altos da série. A forma como captaram a essência estética e comportamental de cada um dos países e como aprofundam essas diferenças estruturais para mostrarem as falhas de cada um dos sistemas. O quanto os ideais que cada lado defende, quando levados ao extremo, se tornam os seus próprios infernos. É uma narrativa que irá com certeza prender a vossa atenção, a atenção de quem gosta deste tipo de narrativas que envolvem a Segunda Guerra Mundial e para quem gosta de um bom suspense. E espero que tenham gostado deste vídeo e destas minhas sugestões. Agora é a vossa vez. Digam-me nos comentários o que vocês acharam destas séries, se vocês acompanham alguma delas ou se vocês não conhecem, mas agora ficaram interessados em ir conhecer. Deixem o vosso like para dar uma força para o meu trabalho. E se tu és novo aqui, seja bem-vindo e subscreve o canal para acompanhar sempre que um novo vídeo sair, ok? Até breve, beijo!